Opa, vamos finalmente fechar a saga dos Beatles, entre aspas, porque a gente já trouxe episódios referentes à carreira conjunta dos membros como banda. Hoje a gente vai falar sobre a carreira solo, não de todos, obviamente, mas apenas de alguns destaques. Nós escolhemos cinco: dois de Paul McCartney, dois de John Lennon e um de George Harrison, e duas menções honrosas, sendo o de Paul McCartney e o de George Harrison. O primeiro que a gente vai falar são as menções honrosas, começando por McCartney, de 1970, lançado pelo selo Apple. Esse álbum ele é teoricamente o primeiro álbum solo de um Beatle gravado após o fim da banda. Antes, alguns deles já tinham feito incursões por material solo, mas principalmente para trilhas sonoras ou para trabalhos experimentais. Aqui ainda não se havia a noção pública de que os Beatles tinham acabado, mas John Lennon já havia pedido para separar da banda nas internas e os conflitos já tinham atingido um ápice que era impossível de mediar. Então, quando John Lennon pede para se separar dos Beatles, Paul McCartney se isola numa fazenda e é lá que ele produz a maior parte desse álbum. Ele toca todos os instrumentos e adota um estilo mais caseiro mesmo, tanto que o álbum é definido como lo-fi e foi muito criticado na época justamente pela abordagem descompromissada. Mesmo assim, ele ainda tem algumas faixas bastante memoráveis, Calma vai citar elas e depois a gente vai falar dos destaques do álbum. Bom, agora eu vou falar as faixas do álbum McCartney, lançado 17 de abril de 1970. Inclusive, esse álbum, a primeira vez que McCartney fez a promoção dele na mídia foi quando ele anunciou que os Beatles estavam terminando, tanto que ele foi o primeiro a falar abertamente na mídia que os Beatles iam acabar. Inclusive, isso foi visto com maus olhos tanto pelos colegas dele como pela própria mídia, por isso que esse álbum, na época, foi massacrado pela crítica. Bom, o álbum ele tem 13 músicas e eu vou falar agora elas na ordem de listagem. Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot as Sun, Glasses, Junk, Man He Was Lonely, OOU, Mama Miss America, Teddy Boy, Sing Along, Junk, Maybe I'm Amazing, Green Egg Roll. Bom, esse álbum, como Radia não, como Davi disse, ele tem um som bem mais descompromissado comparado com os últimos lançamentos dos Beatles, principalmente tendo em vista que McCartney, ele gravou esse álbum em torno ali de final de 1969, início de 1970, quando ele estava ainda na produção do Abbey Road, do Let It Be, mas assim, você vê que o som é principalmente relembra o indie da atualidade. A maioria das músicas são curtas e o álbum não tem muitas composições sólidas em si, tanto que cinco das músicas do álbum são instrumentais e Junk, ela tem a música letrada e tem uma versão dela que é só a melodia, só instrumental. Mas é um álbum, eu diria, principalmente como primeiro álbum solo, ele é bem sólido. Eu chuto que se tivesse mais trabalho na produção, McCartney realmente tivesse levado o álbum para um estúdio, porque ele gravou em casa, talvez seria um bom álbum. É um bom álbum ainda, mas não chega no nível de excelência que a gente espera dos Beatles, né? Mas eu acho que o destaque principalmente desse álbum é Maybe I'm Amazing. Parece a única música do álbum que você diria, pô, essa poderia estar aí num dos últimos álbuns do Beatles e seria um puta de um single. Tanto que foi a única música do álbum que ele lançou como um single e chegou em segundo lugar nas paradas do Reino Unido. Pois é. Eu destacaria That Would Be Something, que é a segunda ou a terceira faixa do álbum, acredito que seja a segunda. Sou meio que como o Jam, só que é bem divertido ainda. Eu acho que posteriormente dá uma caída muito grande na qualidade. As músicas elas são meio noise demais. E essa eu destacaria, mesmo que ela não tenha o refino das outras. E o segundo álbum que a gente vai falar, dentre as menções honrosas, é Star, Ringo, de Ringo Starr, o álbum auto-intitulado, foi o terceiro dele. Ele já tinha feito Bill Cup of Blues e Sentimental Journey. Esses álbuns eram mais focados em, em música country, em músicas cover. Aqui é a primeira vez que ele focou mais em trabalhar com material próprio, ainda que entre muitas aspas, porque ele não era um compositor proficiente, então muitas das músicas são parcerias, mas ainda assim a gente vê uma participação criativa maior dele. É o primeiro álbum dele que soa mais como um álbum de rock mesmo. Os anteriores eles apelavam muito para o doo-wop, para a música country, que ele sempre foi um entusiasta. E não à toa é a sua principal obra. Ele
recebeu uma boa aclamação crítica à época, tanto que muita gente critica o álbum de Paul McCartney justamente porque até mesmo o álbum de Ringo Starr, que era considerado o menos talentoso dos Beatles, teve uma recepção melhor à época. Ele assume esse protagonismo cantando em todas as faixas e também é curioso ressaltar que esse é o único álbum que reuniu três dos quatro Beatles, né? Porque havia-se meio que o estigma de que havia se tornado Paul McCartney contra os Beatles, então todos eles estão nesse álbum, com exceção de Paul McCartney, e George Harrison e John Lennon contribuem com faixas. John Lennon contribuiu com I'm the Greatest e George Harrison foi o coautor de Photograph, que não por coincidência, são as duas composições mais famosas do álbum. Quais são as demais músicas desse álbum, além da Bom, já citada? ah, o álbum ele contém 10 músicas. Hoje em dia, se você for escutar o Ringo, ele está compilado aí nos aplicativos de streaming com 13 músicas, mais essas três músicas que estão compiladas no álbum não foram originalmente lançadas no álbum, elas foram lançadas como singles na época e hoje em dia entra no álbum. Não sei por quê. Bom, as músicas em ordem eu vou falar aqui. I'm the Greatest, Have You Seen My Baby? Photograph, Sunshine Life for Me, Sail Away Raymond, You're 16, Oh My, Step Lightly, 6 o'clock, Devil Woman, You and Me Babe, It Don't Come Easy, Early 1970, 6 o'clock. Bom, dessas músicas. Igual o David disse, esse álbum ele meio que reuniu os Beatles, ele meio que se esqueceu ali, mas Paul McCartney tá assim nesse álbum, de acordo com a Wikipedia, ele toca o kazoo na música You and Me Baby, ele toca piano na música Six O'Clock, sintetizador na música Six O'Clock e vocais de apoio na música Six O'Clock. Tanto que na música You and Me Baby, pra quem tiver curiosidade, nos últimos segundos da música, o Ringo Starr, ele agradece a todo mundo que ajudou ele no álbum e ele fala agradecimento especial para John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Bom, como Davi disse, esse álbum, a sonoridade dele é o álbum mais rock do Ringo, mas ainda assim, na maioria das músicas você escuta ainda muito estilo country. É, e em questão de composições, o destaque, eu diria que é Photograph. Eu acho que é a melhor música da carreira solo do Ringo Starr. É uma música realmente boa. E eu chuto que muito por causa disso é por causa da colaboração que ele fez com George Harrison. Em si, é um álbum bom, eu acho ele menos, eu diria, menos único do que o McCartney. Ele tem uma sonoridade mais padrão de estúdio e ele não tenta se reinventar tanto, mas ainda assim, tendo em vista que o Ringo ele já era um dos integrantes secundários dos Beatles, é um álbum bem interessante. Ok, feitas as menções, a gente vai entrar na lista de fato. O primeiro álbum sendo Plastic Ono Band, ou John Lennon e Plastic Ono Band, de 1970, distribuído pela Apple. Ele não é o primeiro trabalho solo de John Lennon, mas é o primeiro álbum de música de fato. Ele tinha produzido dois álbuns de colagens, que são Unfinished Songs, volume um e volume 2, ainda na época dos Beatles. E aqui foi o primeiro material que ele de fato fez após a separação pública da banda. Se caracteriza por ter uma abordagem bastante íntima nas suas faixas, muitas delas melancólicas, e decorre do fato de John Lennon estar fazendo a terapia com Arthur Ianov, que era chamada terapia do grito primal, onde se buscam explicar fenômenos da vida atual através de lembranças e memórias da infância. Tanto que a gente tem Mother, por exemplo, que é a música que abre o álbum, uma das mais viscerais de todas, e fala justamente sobre a pouca presença de Julie Lennon, que é a mãe dele, em sua vida, além de outras canções que falam sobre aspectos de sua vida pessoal. Eu também destacaria God, que é a última música, a penúltima música do álbum, aliás, a última é My Mom is Dead, que também tem essa abordagem familiar e da infância, só God ela fala sobre o fim dos Beatles de uma maneira explícita mesmo, sobre como as coisas mudaram, tanto para ele quanto para os seus companheiros de banda. Ele não teve um sucesso comercial tão gritante na época, muito em decorrência do lançamento de All Things Must Pass no mesmo ano, só que foi bem aclamado pela crítica, tanto à época quanto hoje em dia, e se destaca, como eu já disse, pelo seu tom autobiográfico. Você pode citar as faixas agora. Bom, o álbum John Lennon e Plastic Ono Band.
foi lançado em dezembro de 1970, como Davi disse. Ele conta com 11 músicas, sendo elas em ordem. São Mother, Hold On, I Found Out, Working Class Hero, Isolation, Remember, Love, Well, 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 Look at Me, God, My Mom is Dead. Bom, como Davi disse, esse álbum, principalmente comparado com os dois que a gente falou, como eles eram menções honrosas, ele tem a sonoridade mais presente, eu diria, são álbuns mais completos. Por exemplo, eu diria muito que em comparação com o primeiro álbum do Paul McCartney, ele deve ter ficado meio se sentindo ruim na época, porque o Paul McCartney ele foi para uma pegada mais. O álbum do John Lennon também é intimista, mas eu diria que o Paul McCartney é mais no quesito de que ele não foi nem gravar no estúdio, o álbum foi gravado em casa, e aqui no álbum do John Lennon você tem músicas muito bem produzidas e composições consideravelmente melhores do que as presentes no McCartney, do mesmo ano. Bom, como Davi disse, nesse mesmo mês, 1970, no mesmo mês foi lançado o All Things Must Pass do George Harrison, mas a gente vai falar na frente. Ele já disse, eu acho que eu não tenho muito mais a destacar, só que as melhores músicas do álbum é Mother mesmo, Working Class Hero, eu diria que é uma boa, e God. Vamos pro próximo, que é o trabalho de John Lennon lançado no ano seguinte, Imagine, de 1971, que tem, eu diria, a faixa mais famosa lançada por um Beatle, que é auto-intitulado. Apesar disso, o álbum ele apresenta um decréscimo de qualidade, principalmente no que diz respeito à produção, o que é irônico, porque aqui John Lennon ele tentou trazer uma sonoridade mais palatável, com músicas mais politizadas e de caráter menos pessoal. O sucesso foi parecido, só que a crítica ela já teve uma recepção diferente, mais mista. Tanto que depois desse álbum, John Lennon ele passaria por um período de dificuldade criativa que culminaria, inclusive, em uma aposentadoria em 1976, quando seu filho Sean Lennon nasceu, o Sean On, e faria com que ele se afastasse de fato da música. Esse é o último álbum dele que atingiu de fato o mainstream. Ele tem a participação dos ex-Beatles novamente, o anterior já tinha tido essa presença também. E tem muitas faixas destacáveis, principalmente a faixa título, só que eu vejo que ele tem um interlúdio ruim em geral. O que é que você acha? Quais são as faixas desse álbum? Bom, o álbum possui 10 faixas, é até engraçado, né? Eu acho que só o do Ringo tem a mesma quantidade, mas são poucas faixas, principalmente para o padrão europeu de LPs, que normalmente tem 14 na época. São elas Imagine, Cripple Inside, Jealous Guy, It's So Hard, I Don't Wanna Be a Soldier, Mama, I Don't Wanna Die, Give Me Some Truth, Oh My Love, How Do You Sleep, How e Oh Yoko. Bom, como David disse, apesar desse álbum ele ser produzido também pelo Phil Spector, como o anterior, o Plastic Ono Band, a sonoridade dele é mais barulhenta. Você vê principalmente nas músicas que ficam ali entre o lado B do álbum, mas tem assim algumas composições de destaque. Imagine é a música mais famosa de John Lennon e talvez até dos Beatles, porque provavelmente tem gente que conhece mais Imagine do que qualquer música lançada na carreira de banda dos Beatles. Tem outras músicas de destaque. How Do You Sleep, eu diria que é a melhor música do álbum, em geral, melhor do que Imagine. É uma jam que o George Harrison toca guitarra, Klaus Voormann, eu só não sei quem toca bateria, mas ela é muito boa. E é assim, pra quem escutar e entende né, de inglês, é assim, não é uma farpada, não, é uma facada, é um cacete na cabeça do Paul McCartney. John Lennon dizia na época que ele escreveu isso para responder ao álbum Ram, do Paul McCartney, que na música Too Many People ele tinha dado umas alfinetadas ali no John Lennon, mas você escuta a música do Paul McCartney, se você nem prestar atenção não dá pra entender nada, nem tem muita coisa, a do How Do You Sleep, ele só falta dizer assim, eu quero matar Paul McCartney. Mas, como David disse, é um decréscimo em questão de qualidade muito grande, eu acho esse álbum relativamente fraco, tem muitas músicas fillers, ele tenta brincar mais no piano, eu acho que não dá certo, sei lá, ou Yoko. Eu não gosto. Give Me Some Truth é uma música boa, mas a produção tá ruim. I Don't Wanna Be a Soldier Mama é uma música boa, só que tem quase 7 minutos e não fica legal, ele não tinha muito conteúdo pra dar nessa música. Eu acho que esse álbum, no total, ele ficou deixando a desejar, principalmente comparado com o anterior, que era muito bom. Eu diria que, como são poucas faixas, as duas primeiras são destacáveis, só que eu acho que ele só fica bom de novo no final, quando chega Give Me Some True, e as três últimas já dão uma caída também. Então, é um álbum muito mais de momentos, e são poucos momentos porque o álbum é curto.
Mesmo que você tenha grandes hits como Imagine e Give Me Some True, que são as duas mais memoráveis, Jealous Guy é bastante conhecido também, só que eu não gosto enquanto música, falta muita coisa e talvez tenha sido um presságio do que se tornaria a carreira de John Lennon depois disso. Agora a gente vai falar sobre o próximo álbum, que motivou inclusive muitas das farpas que John Lennon soltou em How Do You Sleep, que é o Ram, de 1971, álbum de Paul McCartney, sequência do McCartney 1. Ele sai em meio à disputa judicial entre os Beatles e Paul McCartney, como eu já havia dito. Havia na época essa impressão que Paul McCartney havia dissolvido os Beatles, muito em decorrência dos problemas empresariais com Alan Klein, abrindo um parênteses, George Harrison, John Lennon e, e Ringo Starr eram parciais de que Alan Klein deveria ser o empresário dos Beatles e Paul McCartney era contra, porque ele queria que os irmãos de Linda Eastman, Linda McCartney e sua esposa fossem responsáveis pelas questões judiciais. É um álbum que conta, de fato, com uma presença maior de instrumentistas, de estúdio, ainda que sejam todos convidados. Foi o último álbum solo dele, de fato, antes do fim dos Wings, já na década seguinte. E já tinha meio que um presságio do que seria a sonoridade dele dali pra frente. O álbum ele abraça um tom mais pop, que tinha ficado mais afastado do McCartney 1, que tem uma sonoridade mais experimental. Como já foi dito, a faixa Too Many People, que é a de abertura do álbum, gerou uma certa comoção na época por ser considerado uma crítica a John Lennon, né? Principalmente no trecho onde ele fala que algumas pessoas querem influenciar outras pessoas. Isso faz referência ao comportamento quase messiânico de John Lennon e Yoko Ono na época, que tinham se envolvido, de fato, entrado de cabeça com o ativismo. Só que o álbum não é só isso, você tem muitas músicas boas até mesmo no lado B, e você pode dizer quais são essas músicas agora. Bom, agora eu vou falar as músicas presentes no álbum Ram do Paul McCartney. Bom, são 12 músicas, eu vou agora listar elas em ordem do álbum. Too Many People, Three Legs, Ram On, Dear Boy, Uncle Albert, Admiral Halsey, que é um medley. Smile Away, Heart of the Country, Moonberry Moon Delight, Eat at Home, Long Hairy Lady, Ramon e The Backseat of My Car. Bom, eu acho que esse álbum é um dos melhores da carreira solo dos Beatles. A sonoridade dele é excelente, a produção também. A maioria dos instrumentistas que tocam nele são de estúdios e de membros que posteriormente entrariam na banda, que Paul McCartney formou a partir de 71, que foi os Wings. Mas, assim, eu acho que, principalmente comparado com o McCartney, é um claro salto. Eu diria que esse álbum é até melhor do que o Imagine Plastic Ono Band, mas aí pode ser mais opinião minha. Mas assim, pra mim, esse álbum não tem nenhuma música ruim. A única música que eu diria que é abaixo das outras seria a terceira faixa do lado B, que é Eat at Home, eu acho a música mais fraca. Mas todas as outras são muito únicas. E a produção é excepcional. Você tem Too Many People, que já abre o álbum bem. Ramon é uma música tocada no ukulele, que é linda. Dear Boy é uma música mais instrumental pop que lembra muito os Beach Boys. O medley que tem no álbum eu gosto. São misturas de várias músicas, mas funcionam. Smile Away é a música mais rock do álbum. Você tem Moonberry Moon Delight, que é meio nonsense, mas é boa. Eu gosto de todas as músicas do álbum. Eu acho que é um álbum excelente. Os destaques pra mim de composição seriam Ramon e é difícil. Muitas músicas boas. Ramon e talvez Too Many People, The Backseat of My Car. E pra você, Davi? Eu gosto muito de The Backseat of My Car também. Tá se formando um culto aí dessa música, que é a última do lado B. Eu destacaria também Too Many People e a própria Rain On, tanto a original quanto a que toca no final. O único problema que eu acho que esse álbum tem é que aí as músicas são muito extensas, então tem algumas que eu acho que se excedem muito, a que eu destacaria negativamente é Heart of the Country, que ela começa bem, só que eu acho que ela se estende muito, a música é muito longa, e é um padrão que se repetiria inclusive no próximo álbum, que é o Band on the Run. É, esse não é o álbum seguinte de Paul McCartney cronologicamente. Depois do Ram, ele forma os Wings, que é a banda que o acompanha, só que ele lança dois álbuns de recepção mista, sendo eles o Wildlife e o Red Rose Speedway, que não tem uma boa aclamação crítica, o que faz com que Paul McCartney se sinta muito pressionado
para fazer a sua obra-prima, porque diziam que isso ainda não tinha acontecido. O Rain ele tinha tido uma recepção melhor, só que os álbuns posteriores e o anterior a ele não tinham tido essa mesma recepção, tinha sido muito criticado, inclusive. E o que se afirmava é que Paul McCartney não conseguia mais apresentar a solidez que ele apresentava no tempo dos Beatles. Então, para isso, ele resolve promover uma verdadeira mudança de paradigma. O álbum ele não é gravado na Inglaterra. Paul McCartney contata a EMI e pergunta onde eles têm estúdios para que o álbum possa ser gravado. E ele, nesse meio tempo, acaba indo para a Nigéria, esperando ter um contato maior com a natureza e poder se sentir menos pressionado. O tiro saiu totalmente pela culatra, dá tudo errado. A Nigéria sofria com o governo militar à época, então a insegurança social era muito presente. A banda e ele não se adaptaram bem ao clima. Ele, inclusive, teve uma altercação com o cantor pop africano Fela Kuti, que disse que Paul McCartney tinha ido para lá para roubar a sonoridade africana. Uma coisa interessante é que ele teve que tocar o álbum na íntegra para esse cara, para ele entender que não tinha nada a ver, que não tinha influências. Então, apesar das gravações terem sido conturbadas, a gente tem como resultado o melhor álbum do Paul McCartney até o momento. A faixa título Band on the Run é é uma das mais famosas da carreira solo dele. Mas além delas, você tem outras muito boas, como Jet, Let Me Roll It, que até hoje fazem parte do repertório ao vivo dele, mais de 50 anos depois. A última curiosidade que eu tenho a dizer é que essa capa, ela é bastante sugestiva. Você vê toda essa galera e você pensa que, porra, podia ser que fosse a galera da banda. Não, a maioria são convidados, mas é só uma abstração. Você pode falar as faixas agora. Bom, esse álbum ele foi lançado originalmente lá no Reino Unido com 9 faixas só que a versão dele do USA, né, do norte-americano, a versão norte-americana tem uma faixa a mais que é Helen Wheels. Eu não tenho certeza se essa faixa foi lançada como single, mas eu acho que não. Ela é só uma faixa extra que só tá na versão norte-americana. Agora eu vou falar aqui as faixas da versão britânica em ordem. São elas Band on the Run, Jet, Bluebird, Mr. Vanderbilt, Let Me Roll It, Mamunia, No Words, Picasso Last Words, Drink to Me e 1985. Bom, como Davi disse, esse é um dos melhores trabalhos de Paul McCartney. Ele é bem mais rock do que o Ram, e as composições eu diria que são tão boas quanto o trabalho de estúdio, eu acho que é pior, mas é um álbum excelente, principalmente o lado A, são 5 músicas, músicas que praticamente todas elas são hits. O lado B, eu diria que ele começa ruim, mas termina bem. Eu acho que é um álbum que fecha muito no positivo, principalmente pensando que ele só tem 9 músicas, e se botar a música extra da versão norte-americana, é uma ótima música também, Helen Wheels. Então, eu acho que é também fácil um dos melhores álbuns aí da discografia solo do, dos Beatles. O destaque seria um parecido com o de Davi, mas Band on the Run é uma das melhores músicas da carreira solo de Paul McCartney. Let Me Roll, ele também disse. E do lado B eu gosto muito de Picasso's Last Words, Drink to Me. Eu não gosto tanto do lado B desse álbum, só que eu acho que o lado A é retocável, a última música é muito boa também, a 1985. Então eu acho que em geral ele fecha muito no positivo, bastante no positivo. Eu não sei se eu consideraria ele um dos melhores, mas eu diria que ele é melhor que o Imagine, os outros dariam uma briga boa. Por último, aquele que pra mim é o melhor incontestavelmente, já adianto, All Things Must Pass, de George Harrison, lançado em 1970, simultaneamente com o Plastic Ono Band. E ele tem muitos adjetivos, né? Ele é considerado o melhor álbum solo de um Beatle, o mais ambicioso, porque foi lançado como álbum triplo. Eu não sei quão comum isso era na época, só que eu acredito que tenha sido quase inédito. E isso ocorre não à toa, porque George Harrison ele já tinha acumulado material nos últimos anos para que possibilitariam que ele fizesse pelo menos um álbum duplo, uma vez que o terceiro disco ele é quase um bônus, tem bastante jams. Só que os 4 lados iniciais eles são de fato compostos praticamente por músicas inéditas. Só tem uma faixa nesse álbum que não é do George Harrison, que foi escrita pelo Bob Dylan. A sonoridade tem muita influência dele, que é a If Not For You, que é do Bob Dylan. Só que todas as demais são escritas por ele com essa influência, tanto da música folk quanto da música negra, da Motown, além da sua presença cada vez mais constante com Eric Clapton, que
ele considerava ser um guitarrista melhor do que ele, que inclusive imprime muito da sua técnica nesse álbum. Muitas das faixas já haviam sido armazenadas desde 1966, como Isn't It a Pity, Not Guilty. Not Guilty não tá nesse álbum, né? Not Guilty. Tá não, tá não. Não tenho certeza. Mas é dessa mesma época, Isn't It a Pity, My Sweet Lord, All Things Must Pass, algumas já do final dos Beatles, como Wah, que é considerada quase como uma expressão do fim dessa dependência. O álbum ele quase todo soa dessa forma, como um grito da independência de George Harrison, e não à toa é amplamente considerado o melhor produzido depois do fim dos Beatles. Muita gente considera que é até mesmo melhor que todos os álbuns dos Beatles. Eu acho que é uma polêmica, só que é cabível. Ele não tem, pra mim, nenhuma música que seja pulável, e olha que são muitas músicas, então acho que isso pesa muito a favor dele. E o que você acha? Você vai dizer depois de apresentar as faixas pra gente, são algumas, né? Bom, são 23 faixas, sendo que quatro delas são puramente instrumentais e tem uma faixa que tá no sexto lado do álbum, que é uma faixa de 50 segundos, que é It's Johnny's Birthday. São elas, as 23 em ordem. I'd Have You Anytime, My Sweet Lord, Wawa, Isn't It a Pity? Isn't It a Pity tem duas versões no álbum. What is Life, If Not For You, Behind That Locked Door, Let It Down, Run of the Mill, Beware of the Darkness, Apple's Crust, Ballad of Sir Frank Crisp, Let It Roll, Awaiting on you All Things Must Pass, I Dig Love, Art of Dying, Isn't It a Pity, a versão 2, Hear Me Lord, Out of the Blue, It's Johnny's Birthday, Plug Me In, I Remember Jeep, Thanks for the Pepperoni. Bom, como Davi disse, eu acho que esse é o melhor álbum, agora incontestável, da carreira solo dos Beatles. Bom, principalmente o lado. Esse álbum ele tem seis lados, principalmente por causa do terceiro disco, que é composto de cinco músicas, que a maioria delas só são instrumentais. Mas, assim, os primeiros quatro lados do álbum, eu diria que eles são irretocáveis. Você não tem nenhuma música que dá vontade de você pular, e nenhuma composição ruim mesmo. São todas excelentes. As primeiras seis músicas do álbum, ou as primeiras cinco, seis músicas do álbum, eu acho irretocáveis. Você tem uma sequência aqui que é matadora, eu diria. Começa com I'd Have You Anytime, vai pra My Sweet Lord. Wawa, Isn't It a Pity, que é a minha música favorita do álbum, Isn't It a Pity. I What Is Life, que é muito boa. If Not For You, que não é do George Harrison, mas é uma ótima música. E só segue até o fim. Eu acho que o álbum, ele perde um pouco do ânimo no terceiro disco, porque as instrumentais elas são boas, só que elas são muito repetitivas. A primeira parece muito com a segunda, que também parece a terceira, que parece a quarta. Pois é, mas eu acho que é isso aí, é um excelente álbum, o melhor da discografia dos Beatles. Pós Beatles, né? Discografia solo. É isso. Se fosse pra. Eu vou voltar agora pro início. Se fosse pra organizar esses álbuns em cinco, qual seria a sua ordem? Do pior para o melhor? Do pior para o melhor, para mim seria All Things Must Pass, Ram, Band on the Run, ahn, Não, peraí. Plastic Ono Band e Imagine. Esses seriam os cinco pra mim, a ordem. Então, você acha que o melhor é All Things Must Pass e o pior é o Imagine? Com certeza, sim. Eu faria algumas alterações. Para mim, o pior seria o Imagine também. Só que atrás dele eu colocaria o Band on the Run, seguido pelo Plastic Ono Band, o Ram, em primeiro lugar o All Things Must Pass. Esse sim, incontestável. Mas todos são grandes audições, não à toa estão aqui como destaques. E eu acho que denotam bem o que cada um fez depois. Todos eles têm muito a cara do que seria a carreira solo dos Beatles posteriormente. John Lennon focando numa sonoridade mais crua, Paul McCartney variando entre pop rock e baladas, George Harrison em músicas onde a guitarra é muito presente. Então, eu acho que são bons recortes de carreiras solos, algumas delas são gigantescas, Paul McCartney ainda é ativo na música, Ringo Starr não foi tão citado, mas fez muitos álbuns. John Lennon teve uma carreira solo regular, George Harrison nunca conseguiu repetir o sucesso de All Fez Mais Pés, mas tem álbuns que são marcantes, ainda que não seja tanto quanto o primeiro. Então é isso. A gente conseguiu dissertar bem sobre cada um dos álbuns.
A gente pretendia fazer um ranking mais elaborado, só que não vai dar tempo. Então vai ficar aí só com essa descrição e um comentário final. Você tem algo a dizer ainda? Não, só que Ringo Starr é o dos que tá aí que lançou o álbum, o último álbum. E ele lançou um álbum esse ano, não foi? Um álbum de country, se eu não me engano. No final do ano, faz uns dias. Pois é, o Vistativo. O último álbum de John Lennon foi Milk and Honey, de 83. Eu acho. O último álbum do George Harrison foi Brainwashed, de 95. E o último álbum de Paul McCartney foi o McCartney 3, de 2020. Todos esses últimos álbuns foram considerados bons pela crítica. Brainwashed diz que é um ótimo álbum indie, de George Harrison. O último álbum de John Lennon, propriamente lançado por ele, não é o Milk and Honey, mas é o. Porra, qual é o de 80? Me esqueci o nome. Ainda vi. Não lembro. É o Eu de vou, 1980. vou puxar Aí. aqui, então. E o McCartney 3 também dizem que é um ótimo álbum. Eu escutei metade do McCartney 3, parece interessante. Nada que seja tão bom quanto ele fez ali no início da década de Double Fantasy. 70. Qual, Double qual? Fantasy. É, Double Double Fantasy é Fantasy. um do Double John Lennon. Fantasy. É. Muitos dizem que é um dos melhores álbuns da carreira solo dele, mas eu acho que é difícil ele ter alcançado o que ele fez, principalmente no Plastic Ono Band, já no fim da década de 70 e início da década de 80. Então, é isso aí. Isso aí. O tempo tá acabando. Valeu, Cauã. É sempre um prazer. Tchau.